Eu pensei que esse seria o nosso último vídeo sobre o livro de Josué, já que ele tem 24 capítulos e a gente está no capítulo 24. Mas fazendo a minha leitura devocional aqui, nós vamos ter que dividir esse capítulo em mais uns 2 ou 3 vídeos, porque senão vai ficar muita coisa para um vídeo e eu sei que a nossa sociedade, com tantas lives para assistir, com tanta coisa que chega aí nas suas atualizações, as pessoas acabam não tendo muito tempo para essas questões mais estruturais do conhecimento das Escrituras como palavra de Deus. Então, para não te castigar com vídeos longos, né, vamos tentar fazer um vídeo curto sobre uma parte de Josué capítulo 24. E por que eu criei um vídeo, estou aqui fazendo um vídeo separado acerca de uma parte do capítulo? Porque nessa parte, que vai precisamente do versículo 1 ao 13, é como se o escritor do livro de Josué, quem organizou, e nas próprias palavras de Josué, eles tiveram que fazer uma pausa também acerca de um esclarecimento memorial, ou seja, vocês estão na terra, vocês estão seguros, mas eu preciso dizer para vocês o seguinte: quanto mais achegado a Deus a gente está, no caso do povo de Israel, quanto mais achegados a Deus vocês estiverem, e quanto mais em comunhão com Deus, menos seria e menos será necessário recorrer às meras estratégias humanas de possuir a terra, de derramamento de sangue, de catástrofes, de loucuras. Isso não pode ser evitado de todo, mas eu vim relembrar a vocês, é como se Josué estivesse dizendo, eu vim relembrar a vocês que toda essa guerra foi do Senhor. O resto é porque a humanidade de alguma maneira precisa, a linguagem que aqueles povos entendiam precisou ser usada, mas leremos aqui para você entender isso na sua sequência. Então, Josué 24:1 diz assim: depois, quando ele já estava lá bem velhinho, né, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Siquém passou a ser um dos locais de assembleia, né, de culto, que foi o lugar onde possivelmente Abraão erigiu o seu primeiro altar, e teve aquela história lá do filho de Jacó lá com Amor e os líderes de Siquém. E depois, quando o reino vai ser dividido, né, Judá ao sul e Israel ao norte, ou Efraim ao norte, Siquém vai se tornar a capital religiosa do reino do norte, né? Então já tem aí alguns, por causa dessas tradições aí do que Abraão fez, né? Então ele reúne com o povo em Siquém e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. É interessante que é uma reunião que Josué convoca, mas Deus é que vai entrar nas palavras de Josué, conforme a gente vê agora. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Então já era Deus falando, não era mais Josué. Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá ou Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Além do Eufrates, lá para aquelas regiões onde hoje é a Babilônia, Irã, Iraque, alguma coisa assim, eles adoravam outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A primeira coisa que fica clara aqui nas palavras do Senhor, na boca de Josué, é que todo esse território que a gente tem estudado, eles eram de direito do povo de Israel. Porque está dizendo que Abraão percorreu aquela terra, ali ele fez negócios, ele comprou, ele abriu poços. A gente vai ver em Gênesis que Isaque comprou poços de betume, né, que seria algo ali do gênero do petróleo na atualidade. Eles cavaram poços, eles enterraram suas esposas ali, eles tinham propriedades ali. Então, quando a narrativa bíblica vai dizer que Israel foi tomar posse da sua herança, é porque era a herança deles. É claro, com o tempo, Jacó e todos os seus 70 pessoas, vai dizer Gênesis, né, desceram para o Egito no período da fome, ficaram lá 430 anos, e agora era a hora deles voltarem ao que era deles.
Só que Deus, na sua soberania, o que ele faz? Enquanto vocês estão aqui 430 anos no Egito, os amorreus e os cananeus vão enchendo a medida da iniquidade deles. E aí estamos falando de questões espirituais. Aqueles povos só conseguiriam ser salvos por meio da linguagem da tragédia. Deus não conta isso para Israel, mas quando a gente vai se relacionando com Deus e compreendendo o seu amor, a gente entende que a linguagem de salvação para aqueles povos incluiria o retorno de Israel para o território que era deles, de Israel, e o consequente endurecimento do coração daqueles povos, porque eles foram salvos por essa via, aos olhos humanos macabra, aos olhos do leitor, aos meus olhos, talvez aos seus, mas aos olhos deles mesmos, eles viviam de guerra. É só a gente vai ver mais à frente a história dos filisteus, né? E de muitos povos cananeus. Eram homens aguerridos, homens encrenquinhas, homens impiedosos. A gente até viu aqui em outros vídeos. A gente tinha o Vale do Filho de Inom, onde crianças eram sacrificadas às divindades. Então eles entendiam o seguinte: o Deus que nos matar, esse é o verdadeiro Deus. E foi com essa linguagem que Deus chegou a eles. Porque eles descendiam também daqueles gigantes que a Bíblia menciona em Gênesis 6, do 1 ao 4, que possuíram as filhas dos homens, aqueles anjos, né, anjos caídos, na tentativa de trazer um Messias antes de Jesus. Eles começaram a possuir corpos de mulheres ou fazer com que elas tivessem relações sexuais em meio a rituais macabros, e eles, para ali, eles poderem fecundarem-nas, né, tentando imitar o que iria acontecer lá na frente do Verbo Eterno, que se fez carne no corpo de Maria. E aí o que nasceu foi uma verdadeira aberração, a terra ficou contaminada dessas aberrações, o dilúvio veio para dar uma zerada nisso tudo, né? Mas é claro que mesmo o texto bíblico dizendo que as águas tomaram conta de toda a terra, eles se esconderam de alguma maneira, alguém escapou ali, porque quando você vai ver as narrativas sobre a derrota de Og e de Bazã no deserto ainda, você vai vendo que eles descendiam dos gigantes, que passaram a se chamar de Zuzins, Nefilins, Refaíns, Zanzumins, Enaquins, etc. Eram esses povos de aparência estranha, conforme eu já disse em vídeos que estão tanto na playlist de Deuteronômio, quanto na playlist de Josué, que a gente está estudando agora. Então, o primeiro motivo então era que a terra era herança de Israel, né? Aí Deus continua. Fez Abraão percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Eu acabei de dizer para vocês. Mas uma parada aqui ainda para mostrar o seguinte: a Bíblia fala de Israel como um povo de Deus nesse sentido, de que numa terra que virou uma pandemia de pandemônios, de panteísmos que na verdade eram entidades do mal sendo adoradas. Primeira coisa, Deus relevou essa adoração a esses muitos panteísmos, né? A essas muitas pan-divindades. Mas ele resolveu se revelar a Israel. Falei: olha, o Deus verdadeiro existe, sou eu, e eu vou provar para vocês que eu existo. E aí Deus não queria impor a sua crença sobre os povos, mas acerca de Israel ele fez uma aliança, e nessa aliança existiam direitos e deveres. Olha, vocês não pediram, eu me revelei a vocês. Vocês têm um coração duro como todos os outros povos que adoram todos os outros pandemônios. Mas eu me revelei a vocês, então tem uma aliança estabelecida. E aí, de Isaac vem Jacó e Esaú, e Deus, é aqui que eu queria chegar, Deus é quem deu territórios para Esaú, lá nas montanhas de Seir, nos montes Oreus, dos povos urrianos, né? Naquelas terras desérticas, os primeiros beduínos, e que hoje a gente tem aí as ruínas na cidade de Petra, aquela cidade construída em meio às pedras, que variava de deserto de areia, de pedra, de montes, né? Mas foi um povo próspero, os descendentes de Esaú. Porém, a Jacó, que tinha uma promessa mais eterna, mas a sua descendência, eles desceram para o Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá.
tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitaste no deserto por muito tempo, 40 anos. Eu acho legal que quando Deus está falando, né, através da boca de Josué, sobre o milagre do Mar Vermelho, ele não vai falar assim, eu abri o Mar Vermelho, ele vai falar só da parte final. Olha, o povo foi atrás de vocês e eu os cobri com as águas do mar. Porque aquilo que a gente idolatra tanto, né, o mar aberto, para Deus era só um detalhe de uma outra coisa. A operação de salvação que aconteceu com aqueles acerca dos quais o mar veio a cobrir. Então é nisso que Deus está de olho. A gente se impressiona com o mar abrir. Deus se impressiona com o mar que cobriu e levou para si muitos dos egípcios. Né? Nessa linguagem de salvação que os próprios salvos, né, os que se pensam assim, desconhecem. Versículo 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, sempre lembrando que quando a gente está falando aqui sobre da além do Jordão, estamos falando do lado de lá. Aqui, ó. O que aconteceu com Israel? Eles saíram do Egito, e aí eles atravessaram o Mar Vermelho e foram parar do lado de cá. O Jordão está aqui no meio, então é da além do Jordão. Aí eles foram conquistando a terra daqui para cá. Né? E aí Deus está falando agora desse lado de lá do Jordão. Por isso que sempre quando eu faço referência a isso, eu estou pensando em você lendo o mapa. Então, lado de lá do Jordão, que é o que você acabou de ver no mapa. Aí vai dizer o versículo 8. Eles habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos e possuíste a sua terra e os destruí diante de vós. E aqui começam 3 situações que vão mostrar para a gente que quanto mais você está apegado ao Senhor, menos é necessário violência. Menos é necessário violência das suas próprias mãos. Porque o Senhor já vinha dizendo para o povo no deserto, olha, a guerra é minha, eu pelejarei por vocês. É por este motivo que ele ficou conhecido como o Senhor da guerra. E não no sentido de ter um bando de servos aguerridos, um bando de servos beligerantes, conforme se canta nas igrejas hoje em dia, né? Persegui os inimigos, alcancei-os, consumi-os, atravessei. E isso é uma coisa na boca de Davi. Porque o Senhor da guerra, por meio da linguagem macabra daqueles povos, proporcionou isso a Davi. Outra coisa é um crente hoje que deveria ser cheio do Espírito Santo e que deveria, ao invés de canhões, fazer uma guerra de amor, né? Com abraços, afagos, acolhimentos, justiça social, mas a gente não, a gente gosta dessas coisinhas aqui. Aí nesse sentido, Deus está dizendo, olha, quando vocês foram lá e os reis não quiseram dar passagem a vocês, eles ficaram endurecidos, eu dei vitória a vocês. Claro que teve que ter derramamento de sangue, porque essa era a linguagem que aqueles reis de Bazã, né, conseguiam compreender. Então, os amorreus, primeiro é isso, né, que Israel foi lá pelejar contra eles. Eles pelejaram contra Israel e Israel teve que reagir. Né? E nisso tudo, nesse bolo, está misturado o projeto de salvação de Deus. Tanto para Israel, que tinha direito àquelas terras, quanto àqueles povos que endureceram o coração e não entenderiam a salvação de outra forma. Versículo 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Pelejou em que sentido? Esse povo está chegando aí, eu fiquei sabendo o que eles fizeram com os reis de Bazã. Eles ficaram com medo e ainda não teve necessariamente uma guerra, mas o que eles fizeram? Eles contrataram um bruxo, né, o Balaão, como a gente lê em Números do capítulo 23 ao capítulo 25. Então, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Então, outra coisa é isso. Deus não quis ouvir Balaão. Quando Deus diz isso, olha, Balaão teve lá suas razões. Balaão era um profeta.
E dentro daquele contexto, né, ele era um profeta midianita, ele era um cara que me servia a sua moda. É isso que a gente tem dificuldade de entender, né? Deus falava com Balaão. Claro que ele tinha um dom profético empobrecido, porque ele consultava animais, fazia necromancia, aquela coisa toda. Mas como os moabitas não receberam de Deus a mesma aliança que os israelitas receberam, Deus falava com ele como Deus fala hoje. Deus deve falar com algum prembaba aí das religiões indianas. Deus deve estar falando com algum pai ou mãe de santo de algum lugar. Mãe de santo, que é assim que a gente diz, né? Na verdade existem outros nomes. Líderes, lideranças de religiões afros ou espiritualistas. Deus fala com eles, ainda que eles não tenham a plenitude do entendimento do que venha a ser Deus. Porque nós que temos aqui as escrituras, o conhecimento, ainda adoramos mais ídolos teóricos e ídolos ideológicos e ídolos políticos do que ao Senhor mesmo? Quanto mais esses povos, você acha que Deus não está recebendo a adoração deles? Malaquias é que chega dizendo, olha, eu ofereço, ou melhor, eu recebo o sacrifício da terra toda para o escândalo de Israel. Olha, eu estou reconstruindo vocês, Jerusalém, mas eu estou recebendo sacrifícios da terra toda, sacrifícios absurdos, mas é porque eles me adoram dentro daquilo que eles conseguem conceber. Se os evangélicos entendessem isso, a gente não estaria hoje junto com o governo querendo exterminar heranças indígenas, heranças nativas, práticas ameríndias, não. Porque o Senhor está falando com eles, e aqueles que tiverem de ter a revelação que a gente teve, isso há de chegar da melhor maneira possível, sem essa imposição e sem essa imposição disfarçada de não vou dar 1 centímetro para a terra indígena nem quilombola. Né? Aí, Deus não quis ouvir Balaão, porque Balaão tinha lá suas razões. E ele tinha tanta certeza das razões que ele tinha, que vai chegar depois e falar assim, olha, faz um bacanal aí que Israel vai cair. Porque eu já entendi. Deus os livrou em relação aos outros povos, mas eles são a própria ruína, conforme a gente já viu, né? Então eu não quis ouvir Balaão, ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão, que é essa questão. Deus nos livra da mão dos nossos inimigos, mas o trabalho mais difícil é Deus nos livrar do nosso próprio ego, da nossa própria cegueira, né? Daí alguém ter orado assim, Senhor, eu te peço que livra-me do mal, mas antes de tudo, livra-me de mim, porque nós somos essa insandescência ambulante. Versículo 11. Passado vós o Jordão e vindo a Jericó, aí aqui já está falando dessa questão. Eles atravessaram o Jordão e foram possuir o lado de cá da terra. Né? Então, passado vós o Jordão, passando, né? E vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E aí temos um terceiro elemento. É aquilo que eu já tinha dito. Israel ia chegando, e aí os povos, o que? Esse povo está chegando aí, vamos levantar contra eles. E nesse sentido, o que acontecia? Eles se levantavam contra Israel, e aí na verdade eles estavam indo ao encontro de Deus que tinha salvação para eles também. A linguagem de salvação é que foi diferente, mas o amor eterno de Deus, tanto por Israel quanto por esses povos que foram feitos à revelia, de alguma maneira, conforme diz Gênesis 6, do 1 ao 4, Deus tem salvação para toda a humanidade. As linguagens é que nunca vão passar pelo nosso crivo, a gente nunca vai compreender esse amor escandaloso do Senhor. Então, na hora que eles se iram contra Israel, aí é como se Deus estivesse falando, podem vir, venha contra o meu povo, porque vocês vão todos morrerem. Conforme diz lá em Efésios 4, né, quando Paulo vai falar, olha, quando Jesus subiu, ele também desceu e tomou para si o cativo, ele tirou do cativo o cativeiro, dizendo que ele salvou povos e situações que a gente nem faz ideia, inclusive por meio dessas guerras que esses povos tentavam. Né? Em meio à sua macabrosidade, eles iam sendo salvos. Mas olha que interessante para finalizar a nossa meditação. O versículo 12 diz, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus
E isso não com a tua espada nem com o teu arco. É interessante que, quando a gente vai ver nas descrições de Josué de como eles possuíram a terra, essa história dos vespões, das moscas, das questões sobrenaturais, igual em uma das cidades choveu, né? Pedras fumegantes sobre aqueles povos. Eles não mencionam muito isso, porque é isso, a palavra de Deus, mas ela foi escrita mostrando um pouquinho das limitações e dos egos humanos que precisavam dizer, olha, nós ganhamos essa guerra. Aí Deus diz assim, não foi com a tua espada nem com o teu arco, essas coisas foram usadas? Foram, mas isso foi o de menos. O que aconteceu é que eu enviei vespões, aquelas moscas tipo abelhas que picam, que faziam o povo sair desembestado. Eles desapossaram a terra pelo terror que o Senhor enviou, mostrando que não era necessário tanta violência, tanto derramamento de sangue. Nós vimos isso em Jericó, as pessoas lá morreram, foi de susto. Depois é que eles cortaram cabeças de líderes, aquela coisa toda, num certo sentido pelo desejo de violência deles, e no outro sentido porque só assim que aquelas pessoas em redor entenderiam que era uma vitória. Eles costumavam pendurar corpos no madeiro. Aí Deus limita, mas quando for pendurar no madeiro, deixe só até o final da tarde. Não vai ficar lá deixando o corpo apodrecer, que isso é uma coisa macabra. Aí eu dialogo com a macabrosidade de vocês. Deixem lá só até um pedacinho da tarde. Né? Agora, isso é tão interessante que em Êxodo 22, versículo 24, Deus lá no comecinho do deserto falando com o povo. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os seus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Ele vai dizer isso, né? Aí aqui em Êxodo ele usa o termo vespa. Em Deuteronômio, quando Moisés vai rememorar isso que o Senhor falou em Êxodo, ele vai usar vespões, ou seja, eram moscas gigantes, aterrorizantes, talvez até, sei lá, outros insetos que eles chamavam genericamente de vespa, mas em gafanhoto com um ferrolho mais, né, misturado com escorpião, seja lá o que for. Está mostrando o seguinte, não pensem em vocês que foi a mão de vocês que fez isso. Fui eu, Senhor, que mandei saraivada, que mandei pragas, que mandei vespa. Esse povo saiu desbaratado daqui porque eles precisavam entender que existia um Deus que não era aquelas divindades estranhas que pediam o corpinho das crianças deles como sacrifício. Né? Mas como eles não conseguiriam entender isso pela via das razões, tem uma hora, e o Brasil está caminhando para isso, a humanidade só entende a linguagem do fígado, da cólera. Mas é uma linguagem que a humanidade entende, porque Deus não é assim, não é? Então ele está dizendo, olha, eu enviei, vocês tiveram vitória, mas fui eu que enviei. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Ele está dizendo, olha, eu dei isso tudo a vocês, eu tenho um compromisso de salvação com a humanidade, mas eu já percebo que a idolatria, conforme Romanos 1, vai dizer, olha, a ira de Deus se manifesta, mas não é a ira de Deus, é a gente que produz isso que a gente chama de ira de Deus. Como é que ela se manifesta? Primeiro, a idolatria dos homens. Transformaram a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Uns fizeram ídolos, outros têm ídolos mais psicológicos, outros idolatram a narrativa das guerras, o livro bíblico, a vida cristã, a tradição cristã. São ídolos, é transformar a verdade em mentira, é adorar a criatura, o pior é isso, não é adorar a criatura de criaturas no lugar do Criador. Né? E a segunda grande perversão foi a nossa sexualidade ficar totalmente arrebentada. Que os crentes adoram focar na questão das homossexualidades, mas na verdade a sexualidade humana, ou seja, a personalidade humana que tem sua raiz na sexualidade humana, que é diferente de todos os seres da natureza, ela ficou totalmente pervertida. Né? E aí Deus fala com o povo que vocês estão com ídolos aí, eu estou vendo. Mas eu só queria lembrar vocês, essas guerras fui eu quem promovi.
uma única vez na história, porque eu precisava salvar aquele povo com essa linguagem, e isso jamais pode ser usado para essas invasões que tem crente querendo fazer aí, que os belgas fizeram na África maltratando crianças inocentes, dizendo quem era de Deus e quem não era, que os americanos com essa história do destino manifesto quiseram impor sobre nós. Tem nada a ver com isso. Americano nenhum recebeu esse tipo de sinal de Deus para fazer essas coisas. Né? E se você quiser se inteirar melhor disso, eu vou deixar aí alguns vídeos onde eu falo sobre esse assunto, sobre por que Deus destruiu os cananeus de maneira, aos nossos olhos, tão macabra, mas a eles tão necessária. Né? E que isso não tem nada a ver com as nossas maldades hoje transformadas com fé em Deus. Não, eu preciso de um presidente que libere armas, tem nada a ver com isso. Isso aí já é outra coisa, isso já é anticristo, isso já é você ir por um caminho totalmente oposto ao de Jesus. Agora aqui não. Aqui até na própria referência de Êxodo, né? Êxodo no capítulo 23 que eu li, versículo 20, fala que Deus colocou um anjo no meio do seu povo para dar a eles essas vitórias. Esse anjo que é Jesus prefigurado, Jesus aparecendo ali para eles como se para eles fosse um anjo, mas era o próprio Jesus ajudando-os a conquistar aquela terra e, consequentemente, salvando aqueles povos. E é fácil entender isso. Se os que foram aos nossos olhos salvos, que possuíram a terra, vieram tendo uma existência tão perdida depois, por que aqueles que aos nossos olhos foram massacrados e mortificados, né, e genocidados, não se arrependeram em meio a essas coisas que eles conseguiram entender? Se você conseguir fazer essa pergunta, você vai entender que a salvação de Deus estava em operação. Mas como Deus estava falando aqui era com os sobreviventes, com os que possuíram a terra prometida, Ele está dizendo, eu lutei por vocês, vocês fizeram o mínimo, né? Vocês nem lutaram por essa terra, mas vocês estão com os ídolos aí. Eu já estou vendo que vocês vão ser piores do que esses cananeus que perderam a terra para vocês, que eu mandei embora à base de vespões e terrorismos, que era a linguagem que eles entendiam. Então eu achei importante a gente, junto com Josué, fazer essa pausa. Depois de toda a terra conquistada, eles tinham que lembrar, foi Deus quem fez isso. Vocês nem contaram isso muito na história de vocês não, mas fui eu. Eu que mandei o anjo, eu que mandei vespões, eu que fiz tudo e vocês fizeram a titicazinha, mínima. Porque a grande guerra que eu espero de vocês, diria o Senhor, é a guerra contra o próprio coração. Eu já estou vendo que vocês são cananeus por dentro. Estou vendo. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Amém?